Olá, queridos. Enquanto você se prepara para este tempo de celebração, tanto pela manhã como à noite, nós sempre fazemos deste momento um momento de repassar os nossos avisos ou, quem sabe, fazer com que você preste atenção, atente ao boletim que já deve estar nas suas mãos, lembrando das nossas programações semanais, lembrando dos nossos compromissos virtuais, mas não deixa de ser os compromissos comuns da igreja como outrora nós tínhamos. Então, fique atento aí nos avisos, lembrando especialmente nesta semana a nossa liderança, mais uma reunião da série de reuniões que nós temos tido para as análises do cenário atual, para as possíveis retomadas. Temos tido isso quinzenalmente, então esta semana é mais uma vez um tempo de estarmos juntos como liderança. Você que faz parte, não deixe de participar, próxima quinta-feira, às 19h30. Os demais avisos corriqueiros, reunião de oração quarta-feira, 19h30, grupos de discipulado, cada um no seu dia, seja os homens, seja os jovens, seja os grupos que estão se encontrando aí de uma maneira especial, de uma maneira específica, que cada um de vocês possa desfrutar deste tempo. Que você prepare o seu coração para a celebração que teremos a seguir e que o Senhor fale grandemente com você. Deus abençoe. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Novamente estamos juntos aqui nesta manhã para celebrarmos ao Senhor, o autor da vida, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Que aí na sua casa você possa estar bem com a sua família, preparados para esse momento de celebração. E esta hora em que nós nos encontramos faz com que a gente abra o nosso coração e a gente possa receber da parte do Senhor o melhor que Ele tem para nós neste lugar. Então eu quero convidar a você, juntamente com a sua família, termos uma palavra de oração, termos uma palavra de entrega, de dedicação, de adoração para este momento inicial desta devocional matinal, deste tempo de estudo da palavra, deste tempo de encontro na manhã deste domingo. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por mais um encontro, por mais um tempo juntos na tua presença. Obrigado pela noite que nos deste, pelo descanso, pelo renovo e por este amanhecer. Amanhecemos, ó Pai, com a esperança de estarmos agora juntos na Tua casa, em nossas casas, conectados como igreja, mas sobretudo com o mesmo desejo de adorar e exaltar o Teu nome. Aceita, Senhor, tudo aquilo que vamos oferecer a Ti, através de cada ato deste encontro, desta devocional. Nós oramos e Te entregamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com o nosso ministério de louvor, com este tempo que você possa, juntamente com os cânticos ministrados, possa ter aí, através da sua vida, um tempo de adoração e louvor ao Senhor. Graça e paz, bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Nesse momento, vamos estar nos colocando diante da presença do Senhor, onde você estiver. Abra o seu coração, que você possa estar cantando essa canção, como diz, satisfação, que você possa estar se sentindo satisfeito com o teu coração, por poder acordar com saúde, em paz e junto com a família. Amém? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo
pois meu Jesus irá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Amém, Senhor. Estamos aqui celebrando a vida. E acabamos de ouvir e louvar ao Senhor com músicas de louvor e cânticos de adoração. Celebramos a vida, porque Deus nos sustenta, Deus nos consola, Deus nos aponta o caminho. E eu quero convidar você para ler Gálatas 6, versículo 17. Versículo 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Nunca vimos um tempo que as marcas, os símbolos, são tão importantes. As marcas de uma instituição, as marcas da própria comunidade de fé. E só de olharmos para a marca, nós já reconhecemos quem é, o que ela quer dizer, o que ela tem para nos apresentar. E nesse texto aqui, nós vimos Paulo falando, eu tenho as marcas de Cristo. Não eram as marcas assim, tatuadas no corpo. Eram aquelas marcas invisíveis. As marcas invisíveis que trazem ações visíveis. Então, eu e você somos chamados a ter nas nossas ações a apresentação das marcas de Cristo. E muitas são as formas que nós podemos nos apresentar como servos e servas que possuem a marca de Cristo. Nós podemos consolar, nós podemos abraçar, aí você vai dizer assim, nossa, não podemos abraçar, mas eu posso abraçar quando eu dou um telefonema, eu posso abraçar quando eu levo um mimo lá no portão de alguém, eu posso abraçar quando eu penso naqueles e naquelas que precisam ser supridos, como a cesta básica, através dos meus dízimos e das minhas ofertas. Então, um momento especial da nossa celebração, o momento que nós celebramos a vida, é um momento quando nós nos consagramos como servos e servas que possuem as marcas de Cristo. Então, eu convido você a esse momento de consagração dos seus dons, da sua vontade de servir e daquilo que o Senhor te deu e que você tem que retribuir, dizendo, Senhor, tudo vem de Ti. Oremos ao Senhor, consagrando um momento tão importante quando nós nos dedicamos no altar do Senhor. Oremos ao Senhor. Deus da graça, Deus de misericórdia, aqui estamos celebrando a vida e agradecendo, Senhor, porque tudo vem de Ti. Louvamos o Teu nome, entregamos as nossas vidas e queremos Te servir,
Seja, Senhor Deus, com o nosso trabalho, com o trabalho das nossas mãos, como através de uma ajuda financeira que será usada, Senhor, para espalhar a boa notícia. Assim seja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ouçamos novamente o nosso grupo de louvor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. E declare: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. E declare: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Dentro desse espaço de louvor ao nosso Deus, nós vamos ter também a participação do Ministério Infantil. Então, como todos os domingos, que você possa compartilhar com o seu filho, com a sua filha, este momento de alegria, este momento de adoração ao Senhor. Eu tenho certeza absoluta que quando esses vídeos são preparados, eles não são preparados apenas para as crianças, são preparados para nós, adultos também. Então, que você possa aproveitar esse momento junto com o seu filho, com a sua filha, chamando-os e desfrutando através daquilo que foi preparado neste vídeo do Ministério Infantil. Bom dia, irmãos, graça e paz. Domingo passado vimos a participação das crianças e como é bom vê-los, participando do culto ou da escola dominical. Hoje, eles com a equipe da escola dominical irão falar sobre aquele ensinamento e aquele modelo que Jesus nos deixou. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração ensinado por Jesus Cristo aos seus seguidores durante o Sermão da Montanha. A oração do Pai Nosso também é chamada de oração dominical. Está registrado na Bíblia em Mateus 6, 9 a 13.
A oração do Pai Nosso pode ser dividida em duas partes. A primeira parte traz 3 sentenças que, de forma geral, Dizem respeito à glória de Deus. a segunda parte traz 3 petições que dizem respeito à nossa vida e que implicam em provisão, perdão e proteção. Jesus disse, portanto, orem assim. Pai nosso, Que estás no céu, Santificado seja o seu nome. venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores. não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos o mal. porque teu é o reino, O poder e a glória para sempre. Amém. 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 Terminamos de assistir o vídeo. Vamos continuar assistindo um outro vídeo também com a participação das crianças. Mas antes eu quero chamar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus 4, no versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Discernir os nossos pensamentos, aquilo que está passando no nosso coração e que entristece a nossa vida, quando nós nos sentimos sobrecarregados. E o convite, então, é para que nós nos acheguemos ao altar do Senhor, através das canções, através da meditação da palavra, através dos vídeos que nos edificam. O altar é onde você está, aí na sua casa. Deus está aí pertinho de você, te acolhendo, te aconchegando nas pequeninas coisas. E Ele penetra no nosso coração, na nossa alma, naquilo que estamos sentindo. Venha como está. Venha para aprender a palavra. Venha para louvar ao Senhor, juntos e juntas, mesmo que pareça que estamos distantes. Então, o meu convite, o nosso convite como comunidade de fé, é que a gente se achegue ao altar do Senhor, para aproveitarmos os momentos que vamos passar juntos. E agora nós vamos ver o vídeo e vamos ser edificados pela mensagem das crianças. Bom dia, crianças! Aqui quem fala é a Melissa. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu trouxe uma meditação para vocês que é o seguinte. Eu trouxe um bonequinho aqui de papel e vamos imaginar que cada pessoa que esteja vendo seja esse bonequinho, assim como eu sou esse boneco. Bom, a gente sabe que quando Deus criou o mundo, Ele tinha o desejo de que fôssemos limpos, então que você fosse limpo, assim, sem nenhuma marca do pecado. Mas a gente sabe que o pecado acabou se instalando no mundo através de Adão e Eva, certo? E a passar do tempo, a gente começa a ser tentado por ele. Então, quando você acaba cedendo pelo pecado, ele acaba deixando uma marca em você. Então, vamos imaginar que cada fichinha dessa dourada seja um pecado que você acabou cometendo e acabou te marcando. Por exemplo, quando você grita com a sua mãe, que não é uma coisa legal de se fazer, certo? Não honra a sua mãe. Quando você é desonesto, o que é ser desonesto? Quando você vai na padaria, por exemplo, e é para você receber uma quantia de troco. Quando você paga, recebe o troco, isso é o troco. E ao invés de receber
uma quantia, você recebe a mais que ela, o que é errado, certo? E ao invés de você devolver esse dinheiro a mais, você acaba ficando para você, o que é errado, o que é ser desonesto. Então você cometeu um ato de ser desonesto, aí você acaba sendo mais uma vez marcado. Quando na sua mente você só pensa coisas ruins que não agradam a Deus, acaba pensando em como magoar os outros, fica planejando contar mentiras, agressões, o que não é legal, certo? Desobediência. Quando você acaba se vingando do irmão, não perdoando, certo? Esses são alguns pecados que a gente pode acabar cometendo durante a nossa vida. Mas Jesus veio para nos salvar, para pagar pelos nossos pecados, por aqueles pecados que a gente ora para Ele e pede do fundo do nosso coração perdão. E se a gente confessar esses pecados, Deus ele é fiel e justo para nos livrar e nos limpar. Então, quando a gente ora e pede para Deus perdão, Ele vem e tira esse pecado da gente, fazendo com que ele não existisse mais na nossa vida. Mas para que você não peque por ele mais, todos os dias você tem que pedir a Ele para que te abençoe, para que nos seus atos você possa pensar com o pensamento de Cristo, que você possa orar para Ele, pedir sabedoria, pedir para que Ele, com o seu Espírito, Ele possa ajudar no seu domínio próprio, para que você não fale mais mentiras, para que você sempre seja honesto, para que você continue honrando a sua mãe e seu pai, para que a gente possa ser limpos novamente. Então, todo dia a gente tem que estar em contato com Deus para estarmos mais próximos dele e cada vez mais estarmos mais limpos perto de Deus, assim como esse boneco está agora, depois de pedir perdão a Deus. E um versículo em que eu queria deixar para vocês está lá em João 1:29, que é quando João viu Jesus vindo em sua direção e ele diz: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Jesus, que veio para nos salvar, que veio para pagar pelos nossos pecados, esteja mais próximo da gente e que possamos estar sempre conectados com Ele, pedindo sabedoria, pedindo também discernimento, que Ele possa estar mais com a gente. Então, crianças, esse é o meu desejo e essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês, que vocês possam estar mais perto de Deus. Amém? Tchau! Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vive está. Se você o convidar, em você ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei. Mas que pena
Coisa boa, hein? Podermos assistir, vermos as nossas crianças. Algumas eu já nem estou conhecendo, porque elas crescem muito depressa. Que bom que a nossa comunidade tem espaço para todos. Então, nós consagramos, nós entregamos a vida das nossas crianças e assim das nossas famílias. E agora que nós vamos entrar no momento em que nós vamos nos aquietar para ouvirmos a mensagem através das nossas salas de aula. Cada um aí, com a sua idade, com a sua mensagem, nós vamos aprender para que possamos colocar em prática no cotidiano das nossas vidas. Então, vamos consagrar um momento de aprendizado específico da palavra. Você criança, você juvenil, você jovem, você adulto. Vamos aprender da palavra do Senhor, para que possamos caminhar, seguindo a vontade do Pai. Oremos. Deus de amor, aqui nós estamos num momento muito importante, quando nós vamos nos aquietar e ouvir a Tua palavra, onde nós vamos meditar e refletir o que Tu queres, o que Tu tens para falar conosco através de cada estudo. Que possamos, Senhor, compreender, ouvindo a Tua voz, através dos professores que se prepararam. Com certeza, o Senhor já falou com cada um deles, que nós possamos aprender, guardar e praticar a Tua palavra. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Boa aula! Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos discutir hoje na nossa escola dominical, vamos dar continuidade ao tema que a gente vem iniciando, né, desde o começo do ano, que é sobre os legados de fé, que é a nossa revista que nós temos usado desde o começo do ano. Então, depois desse período aí do mês de julho, alguns temas e algumas aulas que aconteceram com temas isolados, a gente vai voltar, então, na escola dominical, na classe de adultos, a tratar desse tema contínuo, né? Então, na sequência das aulas que a gente teve lá no começo do ano. Nós já estudamos sobre exemplos de fé como a história de Noé, Adão e Eva, Jacó, e vamos continuar, então, nessa temática aí, possivelmente até o final do ano, usando a nossa revista aí, né? Legados de Fé, com exemplos do Antigo Testamento. E hoje a gente vai falar sobre um personagem bem controverso, né, da história bíblica, que é Sansão. E a história de Sansão, então, ela está aí no livro de Juízes, do capítulos 13 ao 16. Então, se você quiser seguir aí na sua Bíblia, tá bom? Então, que Deus possa nos guiar aí nesse caminho. Lembrando, então, quando a gente fala de Juízes, né, do que a gente está falando, né? Então, tem algo muito comum que a gente vê ao longo desse texto, que é o que a gente chama de círculo dos juízes, né? Então, a gente vê o povo de Israel passando por um período de infidelidade muito grande. Por causa disso, Deus os entrega a uma opressão muito forte, normalmente por povos estrangeiros. E aí, depois de um tempo de opressão, o povo levanta um clamor a Deus. Deus, então, levanta um libertador, ou libertadora, né, dependendo do caso. E aí, depois que esse libertador conduz o povo em vitória, tem um período de paz. E aí, depois desse período de paz, normalmente o povo vai, né, ficando mais morno, começam a aparecer as infidelidades novamente, esse ciclo, então, se repete. Esses libertadores que eu estou citando aqui são os juízes, né, nesse capítulo aí, nesse texto, perdão, da Bíblia que a gente está estudando. Então, aí tem alguns exemplos de juízes, né, Otiniel, Débora, Gideão, Jefité, e o último dos juízes é exatamente Sansão, que a gente está estudando hoje. Bom, só para tentar lembrar, então, de forma rápida, né, então, Sansão foi o último juiz antes de Samuel, que nós lembramos ali, né, no texto de 1 e 2 Samuel. Sansão, então, foi o último juiz. Então, Israel vivia, nesse caso, sob opressão dos filisteus, e Sansão, ele foi designado, né, foi consagrado com voto de Nazireu, um homem separado a Deus, consagrado a Deus desde o ventre,
mas alguém que não viveu de forma compatível com esse chamado que ele recebeu. E por isso que é uma história um tanto difícil, né? É um personagem controverso da história bíblica, como eu vinha dizendo, né? Então, só para lembrar aqui alguns aspectos importantes dessa história de Sansão, né? Só para a gente tentar lembrar aqui uma recapitulação bem rápida da história de Sansão, né? Então, ele também teve mãe estéril, né? Como acontece em vários casos bíblicos, mas prometido para sua mãe, tendo esse voto de Nazireu, né? Que é consagrado para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. E diz a palavra ali, né, que Deus o abençoou e que o Espírito começou a agir nele, né, quando foi ali crescendo. E essa é toda a história no capítulo 13, a promessa para sua mãe, aliás, a mãe dele que não é nominada no texto bíblico, né, como às vezes era comum, infelizmente, né, no Antigo Testamento. Mas aí, entrando então no capítulo 14 do livro de Juízes, a gente vê as coisas começarem a se complicar, né? Então, Sansão se interessa por uma mulher entre os filisteus, que era um povo que ele foi designado para combater, né? Mas ele se interessa por uma mulher entre os filisteus, e no caminho em que ele ia para lá, né? Ele tem aquele evento do leão, né, que ele encontra um leão e mata o leão com as próprias mãos, e depois de um certo tempo, ali na carcaça daquele leão aparecem abelhas e tem mel ali, né, e é um evento interessante. E aí, a partir disso aí, quando ele estava ali na festa de noivado dele, ele propõe para o povo ali um enigma que diz respeito a esse leão, né, que ele fala que do forte saiu comida e também saiu doçura, né, mais ou menos assim, está ali no capítulo 14, né, no versículo 12, mais ou menos você pode acompanhar. E aí o que acontece, né? A mulher dele o pressiona ali para ele revelar aquele enigma para ela. E aí, depois de tanto insistir, eles adivinham, né, que a partir dessa pressão, né, que essa mulher exerceu sobre ele revela o segredo para ela e ela conta ali para o povo, e ele então perde essa aposta, perde esse enigma, e eles falam, né, que o animal ali era o leão, né? E aí, para pagar essa aposta, ele mata 30 homens para pegar as roupas e pagar essa aposta ali que ele fez com o povo, né? E aí depois, logo na sequência, no capítulo 15, ele então foi enganado pelo pai dessa moça, e como vingança ele bota fogo nas plantações ali do povo. Ele usa de uma forma até criativa, né? Ele amarra tochas de fogo no rabo das raposas ali, acho que 300 raposas, e solta aquelas raposas ali, tem um incêndio na plantação como vingança para essa traição, né, que ele foi submetido. E aí o que acontece, né? Violência gera violência, aquela história que nós já sabemos, né? Então os filisteus queimaram a mulher e o pai dela. E aí Sansão então se vinga matando um monte de filisteus. Então começa a aparecer essas coisas, né? Relacionamentos estranhos, vinganças, matanças e assim por diante. Depois dessa matança que ele fez de filisteus, né, o próprio povo de Judá ficou com medo de uma retaliação dos filisteus, e o próprio povo de Judá então prende Sansão para entregá-lo aos filisteus. Sansão ali depois acaba se livrando, a gente está lá mais ou menos no versículo 14 do capítulo 15. Sansão então se livra, diz a palavra, né, que ele se livra então das cordas ali que estavam presos, e ele pega uma queixada de um jumento, ali um pedaço da cabeça, né, do osso de um jumento, e mata ali 1000 filisteus. Quem nunca ouviu essa história, né? Sansão matando 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Então, assim, é uma história muito confusa, mas diz ali no final do capítulo 15, ainda assim, né, que depois desse evento, Deus então o fortaleceu, lhe dá água, o fortalece, e ele lidera Israel por 20 anos, aproximadamente. No capítulo 16, a gente vê de novo a coisa indo para um mau caminho, né? Ele passa a noite com uma prostituta em Gaza,
e depois ele acaba se apaixonando também por uma outra mulher estrangeira chamada Dalila. E aí a gente conhece bem a história, né, de Sansão e Dalila, o que acontece ali, né? Os filisteus subornam Dalila para descobrir qual que era o segredo da força de Sansão. Né? Então ela insiste com ele algumas vezes, e é interessante que ela força ali, né, perguntando para ele qual que é o segredo, ele inventa alguma coisa e ela coloca aquilo à prova, chama ali os filisteus para prendê-lo, para tentar capturá-lo, para tentar matá-lo, e ele se livra, né, porque ele não contou para ela de forma verdadeira qual que era o segredo da sua força. Mas é interessante que no versículo 16 do capítulo 16, a palavra fala que Dalila, de tanto insistir, diz que Sansão ficou assim, chateado, vamos dizer assim, né? Apelou e acabou contando para Dalila qual é o segredo dele, que ele falava que a força então estava nos seus cabelos, que era um símbolo do voto de nazireado que ele tinha, né? Então, que se os seus cabelos fossem cortados, ele perderia essa força. Então, o que aconteceu, né? Dalila fez o que ela já tinha feito 3 vezes, já repetiu e cortaram o cabelo dele. Diz a palavra do Senhor, isso é muito importante, que assim que ele foi cortado o cabelo, o Espírito de Deus o deixou, sem que ele percebesse. Então ele foi preso pelos filisteus, teve os olhos furados e ficou ali fazendo trabalhos forçados para os filisteus, girando ali uma roda de moinho, preso ali. Até que no dia da festa dos filisteus tem essa cena que eu acredito que todos nós nos lembramos, né, de que ele ora a Deus uma última vez, recupera as suas forças e destrói o templo, matando a si mesmo e vários filisteus. E diz a palavra de Deus, né, que Sansão, com sua morte, ele matou mais filisteus do que ele matou em vida. Então a gente vê essas palavras-chave aí, né, mulheres, enigmas, vinganças, matanças, desejos, prisões e tal, e a gente começa a se questionar, né, puxa vida, um homem como esse, e a gente tratando aqui no escopo de exemplo de fé, o legado de fé, como diz aí a nossa revista, e é isso, né, a história de Sansão, ela mostra como alguém que começa muito bem, tem uma promessa de Deus, é consagrado a Deus, é separado a Deus, mas pouco a pouco vai cedendo no seu modo de viver, pouco a pouco vai ali se afastando de Deus e do seu propósito, né? Então, ainda que a gente vê que é um homem que ainda que tivesse força física, ele foi se mostrando cada vez mais fraco, imprudente, instável e até mesmo um pouco inteligente, né? É difícil entender como é que ele entrega ali o segredo verdadeiro para Dalila, depois que ela já tinha mostrado por 3 vezes que ia colocar aquilo à prova, né? Arriscando inclusive a vida dele. Então, a imprudência dele o levou a perder, né, a comunhão com Deus, a força, a sua visão, e ele não foi derrotado por causa da força dos filisteus. Sansão foi derrotado pela sua própria infidelidade, pelos seus próprios desejos. Mas, como Deus nunca nos abandona, né, ainda Deus lhe dá um fim proveitoso. Né? Então, Deus dá a Sansão um fim proveitoso, mas a vida dele, de forma geral, ela acaba nos mostrando o que não fazer, né? O que nós não devemos fazer. Então, o que a gente aprende muito aí com essa vida de Sansão, né? Que nós devemos exercer a nossa vocação, o nosso chamado com zelo e com responsabilidade. E que ao longo da nossa vida com Deus é preciso manter essa vigilância, senão a gente vai cedendo pouco a pouco, passo a passo, abrindo mão de algumas coisas e em algum momento nós nos encontramos tão longe de Deus que a falha, a derrota, o afastamento é muito grande, né? Então, nós precisamos ter isso em mente, né? Devemos exercer a nossa vocação com zelo e com responsabilidade. Tem uma analogia também que se faz com outro juiz, né, em relação a Sansão, né? Então, a gente lembra, por exemplo, de Gideão, que foi um dos juízes de Israel, aliás, muito humilde, né, e a palavra de Deus conta disso, né, que ele muito humilde, quando recebeu o seu chamado, ele disse, né, que o
eu sou muito pequeno e o meu clã é do menos importante de Israel, mas aí a resposta de Deus para Gideão é: eu estarei com você. E aí ele comanda ali um exército de 300 pessoas e derrota ali os inimigos e tudo mais, né? Já Sansão tinha essa força como dom de Deus para ele, né? Mas o que a gente vê acontecendo na vida dos dois, né? No caso de Gideão, a gente vê uma fraqueza que se torna em força. E no caso de Sansão, o oposto, né? A gente vê uma força que se tornou em fraqueza. E aí a gente, com isso, então, tem que se perguntar, né? Um homem dessa forma, abençoado por Deus, separado por Deus, com esse dom de Deus, como que se faz, né, para evitar que isso aconteça? Como que eu evito que a força de Deus, que a força que Deus me deu, ela se torne em fraqueza, né? Então, isso que a gente vai tentar explorar de uma forma um pouco mais prática, né, em como evitar que, assim como aconteceu com Sansão, a nossa força, ou a força de Deus em nós, ela acabe se tornando em fraqueza por aquilo que nós eventualmente possamos fazer, né? Não que a força de Deus ela se enfraqueça, não é isso, mas como às vezes a nossa vida nos separa de Deus a ponto do que aquilo que era bênção para nós, dom de Deus para nós, a gente vai se afastando de Deus e se enfraquecendo, né? Então, como evitar isso? E aí eu tenho aqui alguns aspectos práticos, né, para as nossas vidas, e eu espero que isso te abençoe de alguma forma, assim como também tem falado comigo. Então, primeiro ponto, né, como se manter forte. Primeira coisa, as pessoas fortes têm limites. Então, a gente vê que Sansão sempre testava esses limites, né, ele sempre tinha o que queria, ele não conhecia a palavra não. E aí a nossa pergunta é: nós permanecemos nos limites dados por Deus? Ou a gente fica testando os limites, né? Então, por exemplo, seus pais o ensinaram a se permanecer firme ali na cultura e nos valores de Israel. E ele opta, na verdade, por ter relacionamento com mulheres estrangeiras, por exemplo. E vai forçando, testando esses limites. Então, a pergunta para nós: eu permaneço nos limites dados por Deus? Eu permaneço no caminho da palavra? Eu permaneço naquilo que Deus revelou para a minha vida? Né? Então, nós precisamos disso. Pessoas fortes têm limites. Segundo ponto, pessoas fortes têm motivações fortes. Isso também é importante, né? A gente vê que Sansão, de certa forma, ele tinha ações corretas, mas muitas vezes com motivos errados. O que eu quero dizer com ações corretas, né? Sansão, ele foi consagrado desde o ventre da sua mãe, diz a palavra de Deus, para derrotar os filisteus. E ele conseguiu cumprir esse propósito, né? Mas, então a gente vê que ele cumpre o propósito de derrotar os filisteus mais de uma vez, mas os motivos dele, às vezes, eram os motivos errados. A gente vê, por exemplo, no capítulo 14, no versículo 19, a gente vê ele matando filisteus por fúria, por raiva, por ira, e mais de uma vez por vingança. Aliás, é interessante até a gente ver, você pode ler depois, aliás, aconselho que você leia esse trecho inteiro, né, capítulo 13 ao 16 de Juízes, depois, quando Sansão puxa ali as pilastras do templo, ele pede a Deus força, mas não para cumprir o seu propósito, ele pede a Deus força para matar os filisteus, para vingar o seu olho, que foi furado quando ele foi preso. Então, os motivos não são muito corretos. E aí eu destaco essa frase aí que uma vez eu ouvi numa pregação, achei bem interessante, né? O porquê é tão importante quanto o quê. Ou seja, a minha motivação é tão importante quanto aquilo que eu faço. Jesus já falava isso, né? Às vezes a gente pode fazer um monte de coisas que são bênçãos, que são legais, mas a gente pode chegar diante de Jesus e ele falar: olha, eu não te conheço. Por quê? Porque a motivação não é correta, né? Então, nós agimos com a motivação correta, e isso é importante. O porquê é tão importante quanto o quê. Terceiro ponto, né? Pessoas fortes suportam as pressões. É interessante a gente ver isso na vida de Sansão, né? Ele não aguentava a pressão, então ele sucumbiu à pressão da primeira esposa dele, lá no enigma do leão,
ela insistiu com ele até que ele entregou a solução ao enigma, e como resultado daquilo ele teve que matar 30 pessoas para conseguir as roupas lá que ele tinha prometido para a aposta. E, claro, como não falar dele não ter suportado a pressão de Dalila, né, que insistiu com ele mais de uma vez para entregar o segredo de sua força, testava aquilo, né, com as respostas enganosas que ele dava, ele tentava, né, fugir de alguma forma, mas ainda assim ele não suportou e no final entregou o segredo. Então a gente vê um homem tão forte com um espírito tão fraco, né, com um ânimo tão fraco. Então, como é que eu respondo sob pressão? A gente, quando sofre algum tipo de pressão, seja ela espiritual, ou seja as pressões da vida, né, a gente quer se livrar logo ou eu suporto essa pressão? Né? Como é que a gente suporta pressões? A gente tenta viver agradando a Deus e não as pessoas. Né? Eu não posso, como aconteceu com Sansão, por insistência, desistir de um valor ou desistir de algo que é importante simplesmente para livrar da situação. Então, pessoas fortes suportam pressões. Quarto ponto, né? Pessoas fortes permanecem conectadas ao seu chamado. Diferente de outros juízes, a gente vê na história de Sansão, a gente não vê muito o chamado que Deus lhe deu se materializando ali na vida de Sansão, pelo menos não de forma cotidiana. Ele fazia tudo por ele mesmo, né? Ele fazia tudo da forma como ele queria, às vezes de forma improvisada, irascível, assim. Então a gente nota que ele fazia as coisas que Deus esperava, basicamente eliminar filisteus, né, vamos dizer assim, mas não parece haver ali um senso de relacionamento com Deus, pelo menos não de forma constante. Ele entendia que a sua força sustentava o seu chamado, e não o contrário, né, que o seu chamado dava sustentação à força que ele tinha. Né? Então, é interessante a gente se fazer essa pergunta: qual que é a minha vocação? Qual que é o meu chamado? E às vezes isso é algo que demora para a gente descobrir, né? E nós devemos procurar identificar isso, né? Nem sempre é fácil, mas nós temos que procurar isso. Então, qual que é o seu chamado? Qual que é o seu serviço? Qual que é a sua vocação? E permaneça firme nisso, permaneça firme nesse chamado, firme onde o Senhor te colocou, no papel que o Senhor te ordenou fazer. É isso que vai te dar sustentação para todo o resto, e não o contrário. Então, permanecer conectado ao seu chamado nos mantém fortes. Quinto ponto, né? Pessoas fortes dependem de outras pessoas. A gente vê que Sansão, tudo bem, a gente tem ali 20 anos de história contado de forma resumida em 3 capítulos, então a gente pode até ser um pouco injusto, né? 4 capítulos, perdão, né? De 13 a 16. Mas a gente vê Sansão fazendo tudo sozinho. Ninguém se juntou ao seu propósito. Se você vê a história de outros juízes antes dele, Gideão, Jefté, Débora, o que essas pessoas faziam? Eles eram comandantes de exércitos. Eles juntavam pessoas e lideravam essas pessoas para o propósito que Deus tinha de libertação da opressão ali daquele momento. No caso de Sansão, não. Sansão, ele agia sozinho, ele aparece sempre sozinho. É ele combatendo filisteus. Aliás, é interessante a gente notar, né, que não só ele agia sozinho, como em algum momento o próprio povo dele, né, o povo de Judá, se voltou contra ele para prendê-lo com medo da vingança dos filisteus. Né? Então, nós não fomos feitos para sermos fortes sozinhos. Então, essa é a pergunta que nós devemos fazer. Né? Estou tentando ser forte sozinho? Isso não dá certo. E na perspectiva cristã, qual que é esse suporte que a gente precisa? Né? Esse suporte é a igreja. A igreja é o lugar onde a gente encontra o suporte para as nossas fraquezas, mas é também o lugar onde a gente encontra a expressão, o uso das nossas forças, daquilo que Deus nos deu um chamado para executar. Né? Então, não podemos tentar ser fortes
sozinhos. Parece um contrassenso, mas não é. As pessoas fortes dependem de outras pessoas, né? Assim como aconteceu com outros juízes. Muito bem. Sexto ponto, né? Pessoas fortes disciplinam os seus desejos. Todos nós temos áreas da nossa vida onde a gente luta para disciplinar desejos que a gente tem. É a nossa luta, às vezes até diária, né? Dos nossos desejos carnais, emocionais, enfim, contra os valores espirituais que nós devemos ter na nossa vida cristã. No caso de Sansão, eu acho que é justo a gente dizer que esses desejos eram os desejos com um relacionamento com as mulheres, né, que o desviava do caminho, né? Então, a gente vê a história de Sansão, começando ali, ele se apaixona por uma mulher estrangeira, tem um noivado ali, depois, um pouco mais para frente, ele se relaciona com uma prostituta, e depois, mais para frente, isso evolui para um relacionamento destrutivo com Dalila, como nós já vimos, né? Aliás, no caso dessa prostituta, isso fica bem claro, né? Se você olhar ali no comecinho do capítulo 16, diz a palavra que ele chega ali em Gaza, vê a prostituta e passa a noite com ela. Então, o Sansão era assim, era puro desejo. Ele vê, ele deseja, ele faz. É assim, não tem limite, não tem disciplina. Então, assim como ele não conseguia se ver livre, né, do desejo destrutivo de Dalila, às vezes a gente também tem dificuldades de lidar com os nossos desejos, né? Então, para isso a gente tem que se manter disciplinados com o nosso compromisso, né? Sansão, ele, ao ser ali confrontado insistentemente por Dalila, né, ele esqueceu o compromisso que ele tinha, que se manifestava no voto dele de Nazireu, né, simbolizado ali pelos cabelos dele. E ele abre mão disso para se livrar de uma situação, sem pensar muito, enchendo aqui a minha paciência, então eu quero livrar, toma aqui o meu segredo, é esse, né? Então essa falta de disciplina o cegou, né? Como é que a gente se mantém disciplinado? Quando a gente se mantém firme nos nossos compromissos. Isso é uma característica que infelizmente tem sido muito perdida nas pessoas hoje, né? Eu falo homens e mulheres, humanidade, né? Pessoas muito pouco compromissadas hoje em dia, né? Então as pessoas não honram mais compromissos como honravam antes. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Então isso envolve a gente manter firme os nossos votos e compromissos com Deus, obviamente. No caso de Sansão ali, era manter o compromisso com o voto de Nazireu, né, que ele acabou, enfim, abrindo mão quando entregou aquilo para Dalila, né, mas também envolve outros compromissos, talvez da nossa própria vida diária, né, o compromisso com o casamento, com paternidade, o compromisso nosso de comunhão, o compromisso de serviço e assim por diante. Então, a gente tem que fazer essa pergunta, né, no decorrer da minha vida diária, o que eu faço mais? Né? Eu satisfaço mais os meus desejos ao invés dos meus compromissos? A gente manter os compromissos às vezes custa, né? Às vezes é um pouco difícil, mas é isso que nos mantém fortes. Quando a gente muitas vezes relega os desejos em favor de um compromisso maior que a gente assumiu ou que a gente tem, seja com Deus, ou seja com o nosso próximo, ou com o nosso familiar, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, nossos pais e assim por diante. Então, pessoas fortes disciplinam os seus desejos e valorizam os seus compromissos, né? Outra coisa relevante, né? Pessoas fortes confiam no Espírito de Deus. A gente lê a história de Sansão, a gente percebe que o Espírito de Deus age sim na vida de Sansão de vez em quando. A gente vê um trecho aqui e ali onde a gente vê isso acontecendo, mas embora a gente vê o Espírito de Deus agindo aqui e ali, não parece que Sansão permite que o Espírito de Deus de fato dirija a sua vida. Ele era um homem impetuoso, né, que saía fazendo, rompendo e assim por diante, né? E aí, aos poucos, ele vai então se afastando da presença de Deus e perdendo essa percepção do Espírito. E como eu falei, você pode ler depois, lá no capítulo 16, versículo 20, quando o seu cabelo é cortado, diz a palavra que o Espírito de Deus sai dele, ele
perde a presença do Senhor, mas ele não percebe. Ele não percebe que ele perdeu aquela presença de Deus, que o Espírito de Deus o havia deixado. E aí, então, ele é preso, né? Então, e é levado ali preso pelos filisteus. Pouco a pouco, uma ação após outra, vai se afastando, vai se esfriando, e isso leva a finais trágicos, né? Então, nós devemos nos perguntar isso, né? Eu vivo na dependência do Espírito de Deus? É claro que todos nós temos alguns ciclos, né? Nem sempre a gente está forte, ligados assim na presença de Deus, mas nós precisamos vigiar para permanecer assim, né? É interessante a gente ver isso, né? Com a nossa própria força, o máximo que a gente pode fazer é o limite da nossa própria força. Parece óbvio, mas é isso, né? Agora, quando a gente está ligado ao Espírito de Deus, o máximo da nossa força é o agir e o mover do Espírito de Deus, que não tem limites. Por isso que Jesus falava que a gente pode fazer obras ainda maiores do que as que ele fez, porque a força não é nossa, a força é do Espírito de Deus que habita em nós, né? Então nós devemos confiar no Espírito de Deus, viver na dependência do Espírito de Deus. Então quem vive na dependência do Espírito de Deus se mantém forte. E por último, e aqui talvez o único ponto positivo, né, dessa história de Sansão, né, que pessoas fortes nunca desistem. Então a gente viu ali, né, que Sansão ele teve uma falha total no final ali, né, e é preso, tem os olhos furados, e ele fica ali girando roda de moinho lá na prisão, uma falha total, enfim, um fracasso, uma derrota, mas é interessante a gente notar que ele clama a Deus e é ouvido. Aliás, antes disso, também outro ponto interessante, diz a palavra de Deus ali pelo versículo 21, 22, que quando lhe é cortado o cabelo, logo depois aquele cabelo começa a crescer de novo. Isso logo na sequência, ali no versículo seguinte. O que a gente vê isso, né? Que o recomeço de Deus, às vezes, vem onde a dor está. Que no caso de Sansão é o cabelo, né? Então ele sofreu tudo aquilo, foi cortado o cabelo, mas começa a crescer de volta. Então, às vezes, esse agir de Deus para a restauração, às vezes ela vem onde a nossa dor está. E isso também acontece. Mas a gente não pode desistir, né? Assim como Sansão não desistiu. Sansão tinha uma escolha ali quando foi preso, né? Ele poderia continuar ali, enfim, contemplando a sua derrota, girando aquela roda de moinho, já sem vista e sem forças, ou ele poderia, como ele fez, né, não desistir, clamar a Deus mais uma vez e, enfim, se voltar de novo para Deus e ter um fim proveitoso, e foi o que aconteceu. E é interessante a gente ver isso, né, que Sansão reconhece a Deus, né, como reparador ali da sua vida, e o Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve de volta e está disposto a nos restaurar outra vez, né? Isso também é importante. Por que pessoas fortes nunca desistem? Porque Deus também nunca desiste de nós. E isso é muito importante. Mas a gente tem que ter isso em mente, né? Mesmo quando eu estou naquele momento de derrota, de fracasso, de dificuldade, eu continuo me voltando para Deus? Ou eu deixo aquele fracasso me consumir e aí me jogar cada vez mais para baixo e, por consequência, me tornando cada vez mais fraco, né? Então, no final da sua vida, e aí a palavra de Deus encerra até com um aspecto, vamos dizer, positivo, né, que fala que a última vitória de Sansão em sua morte foi maior, né, do que as que ele teve em vida, já que ele matou mais filisteus, né? Porque é assim, Deus não desiste de nós. Então, em qualquer momento da nossa caminhada, a gente se volta para Deus, Deus está ali presente, disposto a nos restaurar e nos manter fortes, né? Então nós nunca devemos desistir e nos voltar para Deus sempre. Então, muito bem, essas são algumas lições aí para a gente ter com base nessa história de Sansão. Como eu falei, é uma história complicada, né, difícil, é uma história que incomoda à medida que a gente vai lendo, né? Mas é interessante a gente notar ali no livro de Hebreus, já lá no Novo Testamento, capítulo 11, a gente lembra
Aliás, eu gosto muito do livro de Hebreus, que ele explica muito bem para nós que somos cristãos, qual que é o papel do Antigo Testamento na nossa vida, né, como cristãos. Mas, enfim, isso eu acho que fica para outra aula. Mas lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, ele cita exemplos de fé. Eu creio que você vai se lembrar. Então, ele fala dos exemplos de Moisés, né, de Abraão e assim por diante. E ali naquela lista, a gente vê aqui, como vocês estão notando aí na tela, né, Sansão citado como exemplo. E citado ao lado de pessoas importantes ali, né, Jefité, o próprio Davi, Samuel. E aí a gente pensa, caramba, uma pessoa que teve a vida que Sansão teve ser citado como exemplo de fé, né, parece uma coisa incômoda, mas esse também é outro aspecto interessante da palavra de Deus, né? A história do povo de Deus não é feita de super-heróis. Ela é feita de pessoas como eu e você, que caminha da melhor forma que consegue, com acertos e erros, mas buscando consertar, né? E depender de Deus o tempo todo. Então, a Bíblia não esconde também esses exemplos onde a gente pode aprender quando as coisas dão errado. O próprio Davi, que é citado aqui nesse versículo que a gente está vendo, homem de fé, homem de Deus, mas a gente também aprende com o exemplo negativo de Davi quando ele traiu, por exemplo, né, e assassinou ali o marido de Batseba, né? Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina. São, sim, legados de fé? Sim, legados de fé. E mesmo numa história complicada, assim como essa de Sansão, nós temos ensinamentos para a nossa vida. Amém? Então é isso. Como eu falei, eu entendo que agora a temática da escola dominical, possivelmente até o final do ano, vai seguir nessa linha dos legados de fé a partir de exemplos do Antigo Testamento, né? Então a gente vai ter uma sequência um pouco maior. Então vamos estudar aí mais alguns exemplos aí ao longo das próximas aulas para nos inspirar, né, nesses legados de fé para o desenvolvimento da nossa caminhada cristã. Amém? Que o Senhor Deus possa completar na sua vida o que faltou dessa lição pela nossa limitação humana, né? Mas que essa palavra possa frutificar e que a gente possa aprender com esse exemplo de Sansão, conduzindo aí a nossa caminhada na presença de Deus da melhor forma possível. Amém? Que Deus abençoe a nós todos e vamos continuar caminhando em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Esperamos que você tenha sido muito abençoado, muito abençoada, que a palavra do Senhor possa ter falado com você, que os cânticos, que o envolvimento não apenas virtual, mas sobretudo espiritual, tenha sido grande na sua vida. Que esta semana seja uma semana de bênção para você, que essa semana possa contribuir com o seu crescimento espiritual através dos nossos encontros, como já falamos. Não deixe de ler o boletim, não deixe de atentar às programações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma semana de alegria, de graça, de salvação, de paz sobre você e a sua casa.